Escorpianos, como vocês estão? Desejo que estejam todos muito bem. A gente vai para mais uma leitura. Essa leitura para a sua vida amorosa dentro dos próximos 30 dias, quais são as possibilidades, né, de acontecimento. E essa leitura ela é dividida, tá? Então eu vou fazer a leitura para os totalmente solteiros que não estão interagindo com ninguém. Vou fazer para quem já tem o seu crushzinho aí, que já está interagindo, está conversando, pode já ter tido, né, alguma coisa aí, mas sem estabelecer nenhum relacionamento. E a terceira parte vai ser para quem já tem um relacionamento. Então, pode ser desde um relacionamento casual até um casamento, tá? E por último, eu vou deixar uma mensagem da espiritualidade para todos os escorpianos, para toda a vida amorosa dos escorpianos. Então, você pode ir direto para a sua opção, né? E depois de você ver a sua opção, você vai lá para o final do vídeo, que tem uma mensagem também para todo mundo, tá bom? Então, vamos começar aqui pelos escorpianos solteiros. Solteiros, quais as possibilidades dentro dos próximos 30 dias para a vida amorosa de vocês. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Deixa a sua, marca aí o sininho para receber as notificações e já deixa seu like para contribuir com o canal, por favor, para ajudar o canal a crescer. Eu estou colocando mensagens, né? Leituras diárias aqui. E sempre tem alguma coisinha. Se você conhece o seu mapa astral, é interessante você ver também seu ascendente, o signo da Lua, né? E também da Vênus, que fala da nossa forma, né, de se relacionar. É bem interessante, porque às vezes tem mensagem muito mais conectada ao seu momento nos outros signos do mapa, esses importantes, do que no seu Sol, né? Então vamos lá. Escorpianos solteiros, próximos 30 dias. Como é que eles estão vibrando neste momento? Como é que os escorpianos estão vibrando para a vida amorosa deles neste momento? Qual que é a vibração? Vocês estão tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não estão assim muito preocupados, talvez, pelo menos não na vibração de vocês, eu não vejo uma grande preocupação, não vejo vocês priorizando isso nesse momento. Vocês estão tipo, se rolar, rolou, se não rolar, tá tudo bem também. Tô deixando a coisa acontecer, né? Como tiver que acontecer, sem nenhuma ansiedade aí, né? Mas vamos ver melhor como é que vocês estão e quais as probabilidades aqui com o tarô. Escorpianos solteiros, dentro dos próximos 30 dias, quais as possibilidades para a vida deles. Gente, teve uma pessoa que disse que eu estava falando muito baixo. Para mim, aqui aparece normal, até bem alto o áudio. Deixa seu comentário aí, por favor. Fala para mim se você está conseguindo me ouvir bem, ou se você também está ouvindo baixo o som do vídeo, tá? É importante para mim esse feedback. Porque aqui, para mim, em todos os aparelhos que eu verifiquei, tá bem normal, assim, tá bem audível. Pode ser o aparelho da pessoa, né? Escorpianos, 30 dias, vida amorosa dele. Quais as possibilidades? O que eles estão vivendo nesse momento? E para os próximos 30 dias, o que vem para eles? Faltam três. Três.
eu tô vendo que vocês estão solteiros, mas vocês podem sim ter alguém no coração, né? Alguém do seu passado. Vou clarificar, para não me precipitar na minha leitura aqui. Vou clarificar para ter mais certeza aqui. 20 copas. 20 copas. Vai, 20 copas. Uhum. Pode ter um apego aí, sim. Você pode ter aí um apego ao amor do passado, tá? Não necessariamente você pode estar querendo essa pessoa de volta, mas de repente você pode ter tido um relacionamento, um amor no teu passado, que aquilo para você pode ter sido assim. Sabe aquele modelo que a gente fala assim, nossa, aquilo para mim é o amor perfeito, aquilo para mim é o relacionamento perfeito, aquilo é o que eu gostaria de encontrar novamente na minha vida. Pode ser isso também, tá? Pode ser você apegado a algo que você viveu, e assim, eu vejo que você mantém isso meio que em segredo, ninguém sabe, ou a pessoa não sabe, né? E isso causa um certo. Isso parece que é um fardo para você nesse momento, né? Se tornou um fardo para você. Você pode estar aí solteiro, pode não estar interagindo com essa pessoa, mas o seu coração ainda está preenchido por essa pessoa, né? Ou a segunda opção aqui se você não tem, né, ninguém, não estou pensando em ninguém, não amo ninguém do meu passado. Então, o fato de você já ter tido algum amor no teu passado que não deu certo, se tornou, criou em você uma ideia inconsciente de que amar se torna um fardo, né? Que investir em um amor, investir em um relacionamento pode ser algo difícil de lidar ou pode ser algo pesado para você. Também tem essa segunda opção para quem não tem ninguém no coração, né? É, mas aqui eu vejo, sim, muita gente conectada a um passado ainda, sentindo saudade de um passado e não revelando isso, né? A lua. Pode ter sido. Você pode ter sido um envolvimento aí, é, ou que você teve com alguém que já era comprometido, que você amou essa pessoa, foi apaixonado por essa pessoa, ou e você era uma pessoa oculta na vida dela, né? Ou essa pessoa era uma pessoa oculta na sua vida, ninguém soube sobre isso, né? Ou essa pessoa hoje está com alguém, né? Hoje essa pessoa pode ter um compromisso com outro alguém. E isso te causa uma saudade, uma nostalgia. Eu vejo vocês, durante uma parte desse mês, esses próximos 30 dias, ainda se sentindo muito nostálgico, sentindo saudade, ainda pensando bastante em alguém, ou pensando bastante em uma época que foi boa para vocês, e aí sentindo falta daquilo, não necessariamente da pessoa, mas sabe quando a gente sente falta de um momento da nossa vida onde a gente estava se relacionando e a gente se sentia de uma determinada maneira? Vejo vocês se sentindo assim durante uma parte desse mês. Tem algo aí, deixa eu clarificar ainda mais. Uma.
Vocês não me enganam, hein, escorpianos? Vocês estão aí solteiros, mas estão envolvidos ainda com alguém? Fala a verdade para mim. Porque aqui tá aparecendo aqui uma possibilidade para mim de que vocês vão estar envolvidos com alguém do seu passado que ou você ou essa pessoa, você não, porque aqui eu tô falando para os solteiros, né? Então provavelmente essa pessoa. Essa pessoa pode ser comprometida já, e vocês ficarem em um triângulo, e essa pessoa, você já ter conhecido ela do seu passado, você alimenta um sentimento por alguém do teu passado, mas ela está em um relacionamento, mas eu vejo que tem a possibilidade de você querer se dedicar a isso. Vejo alguns arrependimentos aqui, talvez você tomou uma atitude, ou essa pessoa tomou atitude, e se arrependeu depois, e agora está ali, tem um certo sofrimento, porque alguém precisa viver uma vida oculta, sabe? Uma vida dupla. Bom, como é que essa situação se desenvolve? Como é que desenvolve a sua vida, então, amorosa? Eu vejo que vocês permanecem solteiros, mas possivelmente envolvidos em um triângulo, tá? Essa situação ela vai desenvolvendo de forma lenta, existe muito apego da parte de vocês, sabe? Uma dificuldade de soltar essa situação, existe um apego. Mas a situação ela vai continuar se desenvolvendo de forma lenta, tá? Passos lentos. É... Mas tem uma mudança aqui para acontecer. Tem comunicação, tem mudança. Pode ser mudança até geográfica, tá? 8 de paus. 8 de paus, clarifica. Alguém vem se comunicar aí. 8 de paus. Qual o desfecho aqui? Qual o desfecho? Qual o desfecho? Qual o desfecho? Tá. Aqui também tem o seguinte. Pode ser que você realmente ainda alimente um sentimento por alguém do seu passado. Essa pessoa hoje pode estar em um relacionamento, pode estar em um compromisso. É, e você pode ter sido a pessoa que ficou oculta nessa história, que ninguém sabe que você viveu essa situação. Mas eu vejo que existe uma grande possibilidade. Você está apegado ainda a essa situação, e existe uma grande possibilidade de vocês estarem afastados nesse momento, tá? Alguém tem arrependimento sobre isso, sobre as atitudes que tomou ou algo que disse. Mas essa situação ela caminha lentamente para um desenvolvimento. O que que significa isso? Um desenvolvimento. Vai ter comunicação aqui. Alguém vem ofertando, ou fazendo uma oferta de paz, ou mandando uma mensagem carinhosa dizendo que está com saudade. Isso depois de algum tempo. Vocês podem estar algum tempo sem comunicação. E aí vai haver uma comunicação, vai haver uma mudança. Alguém que está afastado pode retornar para a sua vida e você vai ter que fazer uma escolha, tá? Você vai ter que fazer uma escolha, mas também é algo que parece que você esperava, né? Você esperou por algum tempo que isso acontecesse. Eu vejo um encontro acontecendo aqui, tá? Eu vejo um encontro aqui entre vocês que parece que vai ser algo assim bem romântico até. Essa pessoa vem de forma carinhosa. Tem um encontro para acontecer aqui. Vejo bastante apego a essa situação. Vamos ver uma complementação com o cigano. Aqui vocês estão solteiros, mas coração não, né? Aqui é para quem está solteiro, mas o coração está comprometido, meu Deus do céu. Tá ruim, né? Quando isso acontece. Às vezes a gente até quer seguir em frente, mas o coração não.
Vamos lá, complementação com o baralho cigano, Okja, povo cigano, salve o povo da boa-fé, escorpianos solteiros, qual é a possibilidade para os próximos 30 dias na vida amorosa desse signo de escorpião? Vejo bem forte aqui que pode ter sido realmente alguém que já tinha um compromisso e vocês eram a terceira parte, né, nessa história. Pode ter havido traição aqui, mas a traição foi com vocês, né? A pessoa não traiu vocês, pode ter traído outra pessoa com vocês, né? Tá forte aqui essa possibilidade, hein? Mas vamos lá, os próximos 30 dias, como é que se desenvolve? Veja que vocês vão ter uma escolha para fazer diante de uma situação que é pesada para vocês. Sabe aquela situação assim que tá ruim com a pessoa e tá pior ainda sem a pessoa? Eu vejo vocês nesse tipo de situação, tá? Vocês têm que fazer uma escolha. O que que eu quero aqui? O que que eu consigo suportar dentro dessa história, tá? Vocês podem estar espreitando alguém, tá observando, ou alguém está forte aqui também para a pessoa estar observando vocês, espreitando vocês, esperando o melhor momento para surpreendê-los. Surpreendê-los positivamente, surpreendê-los com uma comunicação, se vocês estão sem comunicação, tá? Por quê? Ainda existe muito desejo entre vocês, ainda existe um vínculo, tá? Entre vocês, esse vínculo não foi desfeito, é um vínculo energético, né? Existe um vínculo, essa pessoa sim pode ser ainda comprometida, ou pode ter se comprometido depois que se afastou de vocês, né? Encaixem aí para a situação também. Se essa pessoa se comprometeu depois de ter se afastado de vocês, ela vai falar com vocês ainda comprometida com outro alguém. E vocês podem vir a ter um encontro mesmo com ela comprometida, e aí é onde acontece uma traição, a traição de um outro alguém lá do outro lado, tá? E eu vejo que vocês vão ficar bem pensativos nessa situação, porque vocês vão perceber que o sentimento de vocês por essa pessoa é muito grande. Então, eu vejo vocês realmente numa sinuca de bico. Deixa eu ver um desfecho aqui. Desfecho nessa situação. Um desfecho. Desfecho nessa situação. Deixa aqui. Não quer falar mais não? Não tem desfecho? Por que não tem? Um encontro. O desfecho vai ser um encontro, né? Vocês vão ter um encontro realmente. É. Olha, gente, aqui vai ter sim um encontro entre vocês. A possibilidade, né? Aí vocês vão se vocês quiserem também. Decisão é de vocês. Mas tem a possibilidade de um encontro entre vocês. Existe algumas pequenas dificuldades para serem superadas dentro dessa situação. Mas eu vejo que existe uma conexão espiritual entre vocês muito forte, tá? Existe uma conexão aí, sim. Eu já tinha falado desse vínculo para vocês aqui, e aqui novamente me confirmando. Vocês vão perceber isso quando vocês encontrarem essa pessoa, que tem obstáculos a serem vencidos, e esses obstáculos podem ser trazidos do próprio contrato que vocês têm de almas, né? Que existe isso. A gente faz contratos de alma com pessoas e a gente vem nessa vida vivendo situações de aprendizado que trazem dificuldades para que a gente evolua, né? E aqui eu vejo que tem essa grande possibilidade aí para vocês, de vocês estarem em uma situação onde existe esse vínculo espiritual com contratos de alma que faz com que vocês vivam essa relação que é kármica, né? Então,
Existe dificuldade para ser vivido, mas vocês não conseguem se desvincular. Porém, eu preciso avisar, vocês têm escolha, tá? Existe contrato? Existe contrato. Mas vocês não são obrigados a ficar com ninguém pro resto da vida, nem ficar em situação de triângulo e nem ficar sendo segunda, terceira, ou quarta, ou quinta opção de ninguém, só porque você tem uma situação kármica para viver com essa pessoa, tá? Então você tem escolha. Escolha. Você vai ver se você quer viver isso ou não. E óbvio, se você vê que o seu sentimento é muito grande, né, pela pessoa, e essa pessoa vem falando que tem sentimentos por você, então você pode ter uma conversa e falar assim, tá, ok, hoje você está impossibilitado de repente, sair do relacionamento, né? Tá, hoje você está impossibilitado de sair do relacionamento, mas quando que você pretende sair? Quais são os planos? Se eu permanecer aqui na sua vida, quais são os planos? Você pode é, conduzir as coisas para que você saia dessa situação também, né? Para que vocês vençam esses obstáculos que não são grandes obstáculos, não. São pequenos obstáculos que podem ser vencidos e que vocês podem transformar essa situação kármica em uma situação dármica, ou seja, vencemos os obstáculos, aprendemos o que tínhamos para aprender, deixamos que o amor falasse mais alto e agora a gente caminha junto, evoluindo, certo? Então, aqui, para os solteiros, eu vejo essa situação aí, então, para os próximos 30 dias. Desejo ter ajudado vocês. Não esquece que tem mensagem no final lá da espiritualidade, tá bom? Vou agora pausar para ir para a leitura dos crushes. Escorpianos com crushes. Vocês que têm alguém na cabeça, alguém no coração. Vamos ver o que pode acontecer entre vocês nos próximos 30 dias. Vamos ver como é que essa pessoa está em relação a vocês. Como que vocês estão com relação à pessoa. E o que pode acontecer, tá bom? Como que os escorpianos estão vibrando com relação à pessoa. E como que a pessoa está vibrando com relação aos escorpianos. Como que os escorpianos estão vibrando com relação à pessoa. E como que a pessoa está vibrando com relação aos escorpianos. Vocês, a pessoa. Aqui eu pego uma vibração onde vocês estão tentando superar as próprias limitações, né? Então, de repente, vocês estão se conectando com a sua sabedoria interior para que você possa ou enxergar a situação de uma maneira diferente, ou conseguir superar as dificuldades. Vou pegar mais uma cartinha aqui para clarificar. Mais um. Vocês estão tentando até se autoanalisar, né? Para poder sair da sua zona de conforto. Então, ou, né, vocês estão na de vocês, na zona de conforto, no sentido de, não sei, sabe quando você olha e você fala, cara, eu tô ficando com preguiça dessa pessoa. Também tem isso aqui, tá? Alguém pode estar entrando até na sua zona de conforto, né? Analisando a situação, falando, deixa eu ficar aqui um pouquinho, vendo qual é que é. Não sei, não sei, acho que eu tô ficando meio cansado, ou eu tô cansado de situações amorosas que me desgastam, ou essa pessoa mesmo que pode estar te cansando, você está com uma preguiça de lidar com ela. E tá na sua ali, elevando a sua própria vibração, cuidando da sua energia, se conectando com a sua sabedoria. Vejo vocês assim. A pessoa, deixa eu pegar mais um. Mais uma vibração da pessoa na cabeça dos escorpianos. Pessoa na cabeça dos escorpianos. Mais uma para clarificar.
Hum. Essa pessoa, ela pode estar vivendo um momento aonde ela não está vibrando muito comprometimento, tá, com a situação. Ela está meio que: "Ah, não sei se quero, não sei se não quero", mas criando coragem para assumir que ela sonha com essa situação, para assumir que tem saudade. A pessoa está criando coragem nesse momento e ela está assim meio: "Ah, não sei", parece estar meio descomprometida, ou até quer um início com vocês, mas quer um início leve, não quer nada muito pesado. E está criando coragem para ir na direção de vocês, ou coragem para seguir aquilo que sonha, aquilo que realmente deseja, tá? Vamos ver como é que pode se desenvolver essa situação? O que está acontecendo nesse momento entre essas duas pessoas? Qual que é a situação aqui entre esses dois e como é que pode se desenvolver ao longo dos próximos 30 dias? Como é que essa situação pode se desenvolver ao longo dos próximos 30 dias entre esses dois? O que eles estão vivendo nesse momento? O que eles estão vivendo neste momento? O que esses dois aqui estão vivendo nesse momento? O que pode acontecer entre eles nos próximos 30 dias? O que pode acontecer entre eles nos próximos 30 dias? Vamos lá. Vocês podem estar no momento, ou vocês ou a pessoa, um pouco angustiados, deprimidos, eh, podem não estar dormindo bem à noite, pode haver um silêncio entre vocês, pode haver uma um afastamento, né, mas um afastamento com saudade. Pode ser a pessoa aqui nessa angústia, porque vocês estão vibrando numa certa preguiça, né, de lidar com a situação. Vocês estão na de vocês, se iluminando e tal. Pode já ter havido essa angústia, mas eu vejo que nesse momento é muito mais do lado da pessoa, né. E existe um certo silêncio entre vocês, um afastamento, mas é um afastamento com saudade, um afastamento para cura, um afastamento para uma cura. Que é esse eremita aqui? Aí você fala assim: "Nossa, mas eu nunca tive nada com a pessoa". Então essa pessoa está se recuperando de algo que ela já viveu no passado, né. O eremita, o eremita, o eremita. Existe uma ponderação. Se vocês tiverem algum tipo de desentendimento, existe uma ponderação aí dos 2 lados, se retorna ou não para essa situação, se retorna ou não para se comunicar. Se não, tipo assim: "Ah, não, a gente não se desentendeu, a gente nunca teve nada, a gente está se conhecendo". Então essa pessoa, ela pode estar na dela procurando uma cura para renascer à vontade, sabe aquela vontade de se envolver novamente? Aquilo que estava morto na pessoa, ressurgindo, renascendo, porque ela pode ter passado por períodos de sofrimento, períodos de angústia,
coisas que ela viveu no passado dela, e aí ela tá vendo vocês como uma oportunidade de renascer das cinzas. Tá vendo essa interação com vocês como uma oportunidade de reviver algo que pode ser bom. Existe uma conexão entre vocês, tá? Uma conexão até espiritual, diga-se de passagem. E essa pessoa está refletindo bastante sobre isso, tá? Nossa, gente, de novo. 9 de espadas na clarificação. Aqui é cura para ansiedade, sofrimento, depressão, angústia, insônia, tá? Tá acontecendo uma cura nesse momento. E essa cura, ela tá vindo muito através de um amor. Se vocês já se conhecem há algum tempo, já houve alguma interação entre vocês, e você tem sentimentos por essa pessoa, esse amor que você tem, essa vibração de amor que você tem por essa pessoa, está curando ela energeticamente, tá? Se não, tipo, não, acabei de conhecer. Então, essa pessoa está se curando de um amor que ela viveu. Está num processo de cura, tá? Como que a situação se desenvolve, então, para os próximos 30 dias entre vocês? Vou pedir clarificações aqui. Ai, de espadas. Tô achando essa leitura muito forte para quem é só crush, hein, gente? Porque parece que vocês já tiveram alguma coisa. Ai, de espadas. Cura de novo. Gente, ó, estrela, estrela, 9 de espadas, 9 de espadas. Aqui tem revelação de verdade entre vocês. Tem uma verdade que chega e cura essa situação. Traz harmonia para essa situação, traz equilíbrio. O carro tem movimentação, tem uma escolha sendo feita. Alguém começa a se movimentar e começa a se dedicar. 3 de espadas. Três de espadas. Nossa. Aqui existe uma movimentação e existe uma dedicação para alguém recuperar mágoas, recuperar sofrimento, algo que pode ter acontecido há algum tempo. Aqui eu vejo que a interação de vocês provavelmente não é de agora, né? A grande maioria aqui não é de agora. Já houve mágoa, já houve coração partido. A minoria, sei lá, acho que uns 10% só é alguém totalmente novo, e aí a gente está falando de alguém que tem umas mágoas profundas aí de um relacionamento que ela viveu anterior, tá? E a pessoa vai conversar com você sobre isso, ela vai falar de coisas que ela viveu, que ela está se recuperando, ela vai querer sim vir na sua direção, vai fazer uma escolha de se dedicar a essa interação com você, você vai perceber ela é, mais disponível para falar, mas alguém também que pode estar trabalhando muito, tá? Que vai se dedicar muito ao trabalho, e aí essa dedicação ao trabalho pode causar um certo sofrimento, uma certa espera para que vocês possam se encontrar, uma espera para que vocês possam iniciar algo aqui, né? E essa espera, essa demora é que pode causar um certo sofrimento e tudo mais. Mas eu vejo que existe já algo, sim, que vocês possam ter vivido que não foi muito legal, alguma coisa que não foi bem colocada, um posicionamento que faltou da parte da pessoa,
alguém que pode não ter levado muitas coisas a sério ou não te priorizou, e pode pela vibração de vocês e, tipo, já tá com preguiça da pessoa, deve ser algo que já tá rolando há um tempo, né, uns 7 meses, pelo menos. E aí já houve mágoa, já houve desentendimento. Então eu vejo que a coisa se desenvolve para vocês curarem esses desentendimentos, curarem essas mágoas, se entenderem, conversarem a respeito. Eu vejo uma mudança aqui acontecendo. Vai haver momentos aí, então, de alegria, né, dentro dessa situação, esclarecimentos, alegrias, leveza, mas eu tenho que alertar vocês. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa um pouco imatura emocionalmente. Ela pode ser super madura para várias outras coisas da vida dela. Pode ser super responsável no trabalho, responsável, sei lá. Ah, essa pessoa já teve filhos. Você pode ver ela como alguém dedicado aos filhos, responsável, mas emocionalmente falando, dentro das relações, pode ser uma pessoa imatura, tá? Uma pessoa imatura e mas que vem aí do jeitinho dela, meio atrapalhado, meio desajeitado, te ofertando algo, tá? Ofertando, um reinício ou um início, né. Vejo as coisas ficando mais leves entre vocês. 8 de espadas, 8 de espadas. Alguém que se autossabota bastante, tá? Alguém cheio de traumas e de medos. Nossa, a carta aqui tinha virado, ó, o sol e o sol. 8 de espadas. Oito de espadas. Alguém que parece frio, tá, gente? Alguém que parece frio, que parece distante, que muitas vezes fica em silêncio, eh, bastante dedicado a trabalho, bastante dedicado ao seu campo material. Essa pessoa, ela usa, o trabalho como um escudo, tá? Ela usa o trabalho como um escudo, essa dedicação ao trabalho como forma de fugir, também um pouco de se envolver, porque é alguém cheio de traumas e cheio de medos. Essa pessoa vai falar com vocês a respeito, ou vocês vão perceber em alguma conversa, que ela está nesse processo de começar a reconhecer que ela precisa, mudar algumas atitudes, que isso foi gerado por situações do passado, ou que ela já tomou atitudes com vocês que ela hoje possa entender que foi muito fruto do medo. Vai haver algum tipo de comunicação aqui onde tudo isso vai ficar muito claro para vocês, que não é falta de interesse da pessoa, mas sim muita coisa das atitudes dela é gerada pelo medo, pela autossabotagem. A mente dela é um fator muito, incisivo aqui nessa situação, porque a mente dela sabota muito, né, é uma pessoa que tem uma tendência à depressão. Não estou diagnosticando ninguém, não sou médica, tá, mas eu estou falando aqui de tendências. Então tendências fortes, não é para todo mundo, vocês vão saber para quem. Tem uma tendência forte para essa pessoa ser alguém que, sabe, tá meio depressivo ou que já teve uma depressão, né. E nessa depressão, essa pessoa, ela tem que lutar muito para contra os próprios medos, luta muito contra os pensamentos, né, a mente dela é muito sabotadora. Então, aqui, justamente vocês já podem até ter percebido tudo isso, por isso que vocês já estão cansados, né, por isso que vocês já estão com preguiça de lidar com isso. Porque é alguém que pode ter já sido muito inconstante, que para uma hora parece que quer, outra hora parece que não quer, mas isso muito fruto dos medos dela. Ela pode já ter te magoado com essa postura dela. E eu vejo que, assim, ela vai se movimentar? Vai. Vai ter movimento nessa situação? Vai. Vai haver oportunidade de ter um começo, ter encontros, das coisas, clarearem, melhorarem entre vocês? Sim. Vai ter conversa? Vai ter.
Porém, eu vejo que essa pessoa ainda vem com essas questões aqui. Ela ainda vai estar, muitas vezes, numa postura de demonstrar uma certa frieza, apesar de ter bastante sentimento. E ela mesma está percebendo isso. Ela mesma já vai, né, ao final desses 30 dias, ter uma clareza mental do tipo: "Pô, se eu gosto tanto dessa pessoa, por que que eu ajo dessa maneira? Por que que eu não me entrego? Por que que eu demonstro frieza? Por que que eu não demonstro o que eu sinto de verdade?". Ela vai buscar dentro dela essas respostas e vai procurar, investir, vai procurar ser uma pessoa mais sólida, mais constante, mas, tem um processo acontecendo aqui. Vocês têm uma escolha, é lógico, né, para saber se vocês querem isso ou não. Ninguém está obrigado a ficar na situação. Porém, eu tenho que ser bem sincera com vocês. Ainda tem um processo acontecendo aqui dentro dessa pessoa, aonde ela precisa, ter essas clarezas e tá nesse processo de se curar de tudo isso. Vamos pegar uma complementação do baralho cigano, eh, do Lenormand, né? Complementação do Lenormand para a gente ver, então, quais as possibilidades entre essas duas pessoas nos próximos 30 dias. Quais as possibilidades entre essas duas pessoas nos próximos 30 dias. Quais as possibilidades ao longo dos próximos 30 dias. Vamos lá. Nossa, saiu, na mesma posição na leitura dos solteiros essas duas cartas aqui. Bom, aqui, que eu vejo? Realmente tem um certo isolamento, tem um afastamento entre vocês. Alguém se afastou, pode ter gente bloqueada, inclusive, tá? Bloqueio de comunicação aqui. Tem alguns obstáculos entre vocês, tem algumas coisas atrapalhando, tá? Principalmente a comunicação. Se vocês estiverem se comunicando, vocês estão se comunicando bem pouco, né? Bem pouco. Tá uma coisa bem assim, fria e distante. Mas eu vejo que essa pessoa, ela está primeiro que ela está te observando bastante, é alguém que está se recuperando de algumas coisas e que está esperando o melhor momento para te surpreender. Alguém que espera o melhor momento para te surpreender positivamente, tá? Se existe distância geográfica entre vocês, essa pessoa pode vir a bater aí na porta da sua casa. Ao longo desses próximos 30 dias, essa pessoa pode vir até você fisicamente falando, não só comunicação, mas essa pessoa pode vir a falar com você, superando obstáculos, superando distâncias, tá? Tem comunicação, tem viagem. Se houver distância geográfica, essa pessoa viaja até você. É alguém que retorna, né? Alguém que está fazendo no final desses 30 dias, é uma pessoa que faz o caminho de retorno até você para, provavelmente revelar algo que nunca revelou, se abrir para algo que estava fechado, essa pessoa pode ter se fechado para vocês, e agora ela retorna se abrindo. Um desfecho aqui, um desfecho para essa situação, nos próximos final dos próximos 30 dias, um desfecho para esses dois. Final dos próximos 30 dias, um desfecho para esses dois. Final dos próximos 30 dias. Final dos próximos 30 dias, um desfecho. Um desfecho. Desfecho para esses dois. Essa pessoa, aquilo que eu já tinha falado, tá? Existe uma conexão forte entre vocês, tá?
essa conexão permanece ativa, mas é alguém meio confuso, alguém que está começando, né? Daqui a 30 dias ela ainda vai estar começando a entender certas confusões que ela tem mentais. Tem uma atuação da espiritualidade também sobre isso, alguém que vai estar pensando bastante, que vai estar também tomando consciência dos sentimentos que tem por vocês. Então, se vocês já estão numa interação há algum tempo e essa pessoa estava com dificuldade de se abrir para isso, estava com dificuldade de se entregar, estava com dificuldade de admitir que está, né, se apaixonando, que está envolvida, eu vejo essa pessoa bastante pensativa sobre os sentimentos que tem e retornando para se abrir, mas eu já avisei e vou falar de novo, ela ainda vem em processo de se curar, em processo de entender os seus próprios medos, entender os seus traumas e de aos poucos ir se entregando. Eu não vejo ela vindo se escancarando, tipo, nossa, eu tô aqui, eu te amo, ou eu tô super afim de você, eu me apaixonei, eu quero viver uma história. Eu não vejo ela nessa vibe. Eu vejo ela vindo aos poucos para se abrir para essa história, tá? Mas ainda se recuperando dos seus próprios medos, dos seus traumas. Mais uma aqui, só para entender esse homem aqui. Mais uma carta. Essa pessoa realmente ela vai começar a entender que o que ela sente por vocês é forte, que não dá mais para ela escapar desse sentimento, não dá mais para ela tentar fugir, porque é algo que já está enraizado dentro dela, é algo que se solidificou já. Ela tentou fugir e não conseguiu. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Essa aqui é a pessoa na cabeça dos escorpianos. Essa raposa é a pessoa na cabeça dos escorpianos. É. É alguém que te observa bastante, tá? Finge, finge que não tá sentindo nada, finge frieza, se afasta e fica de longe só te observando, tá? Quando você menos esperar, essa pessoa aparece aí para te ver, para falar com você, viaja até você, tá? É viagem, viagem, viagem até o consulente, aproximação do consulente, aproximação do consulente. É isso mesmo, gente. Se a pessoa, se ela se distanciou, ela se reaproxima, tá? Mas dentro desses termos aí, ainda se recuperando, com a cabecinha meio confusa, começando a entender suas próprias dificuldades, tá? É isso. Vamos então para a terceira opção. Eu vou pausar o vídeo para arrumar aqui e a gente se vê já. Escorpianos em um relacionamento. Vamos lá? Vamos ver como é que tá a energia de vocês, como é que tá a energia dessa pessoa dentro desse relacionamento, o que que vocês estão vibrando e o que que pode vir a acontecer dentro dos próximos 30 dias entre vocês dois. Escorpianos e a pessoa na cabeça deles, como que os escorpianos estão vibrando, como que essa pessoa está vibrando com relação aos escorpianos. Ih, gente, aqui tá. Teve afastamento, é? Aqui teve. Algo aconteceu entre vocês que vocês podem estar se afastando, querendo deixar para trás a situação. Vocês vibram em dar as costas para uma situação, mesmo tendo muitos sentimentos. Essa pessoa também está vibrando em uma decepção ou uma rejeição, talvez tentando olhar para si, para entender as próprias emoções, mas com muitas vozes ali na cabeça, muita coisa que coloca ela para baixo,
que traz confusão, que traz tristeza, mas alguém que está tentando se conectar aos verdadeiros sentimentos, né? Deixa eu ver o que está acontecendo entre vocês aqui. Qual é a situação entre os escorpianos e essa pessoa que eles estão se relacionando? Escorpianos, essa pessoa com quem eles estão se relacionando. O que que aconteceu aqui, hein? Eles brigaram? Se afastaram? Separaram? Escorpianos e a pessoa com quem eles estão se relacionando. O que está acontecendo aqui entre eles e o que pode vir a acontecer dentro dos próximos 30 dias, Tarô? O que está acontecendo entre esses dois? O que pode vir a acontecer dentro dos próximos 30 dias? O que pode vir a acontecer dentro dos próximos 30 dias? O que está acontecendo aqui? Bom, olha só. Aqui eu vejo que algo pode ter sido revelado, algum tipo de verdade pode ter sido revelada, alguma conversa pode ter sido, pode ter acontecido, né, uma conversa muito acalorada e que no calor das emoções vocês podem ter dito alguns desaforos um para o outro, né? A coisa pode ter saído não muito tranquila, não muito harmônica. E isso pode ter causado alguns desgastes entre vocês, mágoas, né? E agora vocês estão aí, um para cada lado. Podem até estar juntos, né, morando na mesma casa, mas sabe aquele climão que fica meio que os dois estão borocochô, um para cada lado, ninguém sabe que atitude tomar, se continua na relação ou não, se conversa ou não, se existe ainda a chance das coisas se recuperarem. Eu vejo que existe sentimentos entre vocês, existe paixão, a conexão entre vocês pode ser bem intensa, vocês podem ter aquela coisa da química muito forte, mas essas relações justamente costumam ser as relações que mais têm choque, né? Relações onde a intensidade é muito grande, na hora das discussões também a coisa sai com uma intensidade muito grande, né? Então, aqui pode ter havido algo que causou um desgaste, né? Na hora de falar, pode não ter saído muito legal essa conversa. Só mais uma aqui. Ais de paus. Ais de paus. Eu pego aqui muita intensidade nessa relação, tô até me dando um calor. Nossa, o que não falta entre vocês é intensidade, né? Mas vocês podem estar mesmo silenciados nesse momento, né? Depois de uma conversa aí. Pode ter tido sim uma treta grande, porque aqui tem o rei de paus, né? Com as de paus. O rei de paus adora uma briga, adora uma confusão, né? Rei de paus. É aquele que fala mesmo, as coisas saem rasgando. Diferente do rei de espadas, que o rei de espadas ele fala as coisas de forma fria e racional, mas ele é sensato. Tá? As palavras dele podem te rasgar ao meio, mas ele vai falar com você de forma fria, sensata, racional, tá? Não vai te xingar, não vai te falar desaforos, mas ele pode ser muito cortante, o rei de espadas, mas não de forma alterada, exacerbada, de gritaria, tiro, porrada de bomba, não. Agora, o rei de paus, ele é esse cara, né? É o cara do tiro, porrada de bomba.
babado, confusão e gritaria. Na hora de falar as coisas, e se você falar alguma coisa para ele, ele não vai sair fora da briga, não. Ele vai querer a briga, vai querer entrar na briga mesmo com todo o arsenal dele. Então, aqui pode ter sido, sim, uma discussão acalorada. Depois disso, há um silêncio entre vocês. Não necessariamente houve término, pode ter tido um afastamento, um silenciamento. E agora tá um para cada lado sem saber que atitude tomar. Não sei se volto para essa situação, se a gente continua aqui ou não, se tem conserto ou não, não sei que atitude tomar. Bom, como é que se desenvolve essa situação, então, dentro dos próximos 30 dias? Vejo aqui que existe uma comunicação que vai acontecer. Essa comunicação vem com uma oferta de amor, tá? Alguém que abre o coração, alguém que fala, né, que está sentindo muita falta. Se vocês estão distantes fisicamente, essa pessoa pode vir até você, ou você ir até a pessoa, vice-versa, encaixem aí. Aonde existe um transbordar de amor, aonde existe uma revelação, né, uma comunicação de sentimentos e que existe a falta um do outro, existe uma carência afetiva, né, acontecendo, e isso é revelado, isso é conversado, isso é falado, tá? A pessoa pode vir até você, deixa eu ver aqui se é você ou a pessoa. Se vocês estão em um relacionamento com alguém à distância, essa pessoa vem até você, tá? Essa pessoa viaja até você para vocês conversarem. Tá? Olha só. Essa pessoa, ela vem até você, vocês podem se encontrar. Se existe distância, a pessoa viaja até você. Vocês podem se encontrar, tudo acontecer muito rápido, mas eu vejo que tem uma grande possibilidade dessa pessoa não permanecer. Eu vejo que se a situação aqui for questões de distância, vocês podem ainda ficar um tempo nesse afastamento. Pode haver um encontro, uma conversa, vocês matam a saudade, mas não vejo vocês reatando um compromisso ou firmando um compromisso, não agora, tá? Eu vejo que existe aí um tempo ainda de maturação nessa situação. O enforcado. Enforcado. Vai levar um tempo para essa situação se transformar, tá? E até lá pode haver ainda situações de afastamento, situações onde vocês podem não reatar. Se for o caso, né, por exemplo, eu não estou separada da pessoa, a gente só está brigado, mas a gente continua junto. Então tem comunicação, vocês se aproximam, vão falar de sentimento, o sentimento vai falar mais alto, um vai estar carente do outro e tudo mais. Vocês podem vir a ter aquela noite de amor, aquela coisa muito fogosa que eu já havia falado aqui, né? Que vocês têm muita intensidade. Tem aquela coisa de fogo, vocês reiniciam algo ali muito, até meio que né, dentro da luxúria, aquela coisa de satisfação, dos desejos plenos e tudo mais. Porém, as coisas para elas mudarem mesmo, para vocês conseguirem ter uma mudança nessa relação e ela se transformar completamente, leva tempo, sabe? Assim, vocês podem ficar tendo momentos de se afastar ainda, momentos onde vocês vão parar de se falar, às vezes por besteiras, por dúvidas, né? Mas a tendência aqui é que vocês, assim, eu não vejo separação definitiva. Porém, eu vejo que tem momentos de altos e baixos nessa relação. Ó, de novo, 9 de paus. Tem muita dúvida aqui. Quando vocês se desentendem, vocês ficam muito no tudo ou nada. É tão intenso que vocês vão para o tudo ou nada. Não, vocês não ficam pensando assim, como é que eu resolvo? Será que a gente consegue um meio termo? Não, eu vou continuar nisso ou não? Eu vou voltar para essa pessoa ou eu vou seguir com a minha vida? Eu não sei o que fazer, e a pessoa também não sabe o que fazer. Vocês não procuram um meio termo, vocês são muito tudo ou nada.
E isso pode provocar na relação de vocês um uma questão de vai e volta, de oscilações, altos e baixos. Então eu vejo que ainda dentro desses próximos 30 dias, se vocês estão afastados, silenciados, separados, tem comunicação, tem encontro, tem entrega de amor, tem, vucu-vucu aqui intenso, tem, sabe, um reinício, mas a coisa ainda oscila muito, vocês podem novamente acabar ficando meio afastados, meio silenciados, e retorna de novo, e não sabe o que fazer. Então, eu vejo aqui ainda essa situação muito oscilante, mas eu não vejo uma separação definitiva. Eu não vejo uma finalização aqui, tá? Vamos pedir uma complementação aqui com o baralho cigano, tá? Para a gente ver as possibilidades ainda aí para os próximos 30 dias dentro dessa relação. Ela e a escorpião. Escorpião, vocês são intensos, né, gente? Escorpião é muito intenso, a gente sabe disso. Escorpião não sabe amar pela metade. É realmente um 8.800, né? Não tem nem 80, é 8.800. Vamos lá. Escorpião e a pessoa aí com quem eles estão se relacionando, quais as tendências dentro dessa relação? O que pode acontecer entre eles dentro dos próximos 30 dias? Escorpião e essa pessoa na cabeça deles, a pessoa com quem eles estão se relacionando. Quais as tendências para os próximos 30 dias? Não esquecem, gente, que no final tem o aconselhamento da espiritualidade para a relação, para a vida amorosa dos escorpianos no geral. Tá? Final do vídeo. Aqui vocês têm um desejo realmente muito intenso entre vocês, né? Tem um desejo, mas tem também uma vontade muito grande de transformar a situação, tá? Eu vejo que se houve corte, se houve afastamento, se houve silenciamento, não é definitivo realmente, como eu já havia dito. Eu vejo que essa situação de afastamento vai fazer com que vocês tenham uma maior clareza até dos próprios sentimentos que vocês têm. Vocês têm muito sentimento um pelo outro, tá? Muito desejo, a coisa é muito intensa. Mas existe aí, para esses próximos 30 dias, apesar de vocês terem uma clareza, tal, desses sentimentos, existem obstáculos que vocês precisam vencer, que são pequenos obstáculos que causam sofrimento. Então, essa pouca comunicação, de repente, não se entender nos objetivos, às vezes a gente briga por besteira, às vezes a gente tem uma química muito forte, a gente, quando tá junto, a coisa pega fogo, mas a gente não consegue conversar, a gente não, eu quero ir para o Japão, a pessoa quer ir para a Argentina, eu quero, sei lá, ter 5 filhos, a pessoa não quer ter filho nenhum. Então, tem coisinhas entre vocês que precisa de ajuste, e que esse desajuste, principalmente na hora de se comunicar, causa um sofrimento muito grande, causa pequenos entraves nessa relação. E aqui está dizendo que a solução está justamente na comunicação. Se você deseja ter um desfecho positivo dentro dessa situação, se você deseja resolver, aqui fala que a melhor solução está na comunicação. Então, você saber passar, porque mensagem, aqui é a carta da carta, né? A carta da mensagem. Você passar uma mensagem é muito mais do que você comunicar, né, você passar uma informação. Mensagem é quando você se faz entender. Mensagem é você conseguir transmitir a real essência de um pensamento, a minha real intenção. É quando eu mando uma mensagem. E às vezes a mensagem ela nem é verbal. A gente passa uma mensagem visual, a gente passa uma mensagem através da nossa linguagem corporal, a gente passa a mensagem através de sinais. Então, o que é mensagem? Mensagem é você demonstrar o que você quer, quem você é, tá?
que a sua personalidade, sem, às vezes, nem precisa de palavras para isso, né? Então, é diferente de você dar uma informação, é você transmitir uma ideia, é você transmitir a essência de algo. Então, aqui o que que falta? Aqui falta uma maior clareza na hora de se comunicar, conseguindo enviar uma mensagem daquilo que se quer de verdade nessa relação, mas conseguir passar isso de forma tranquila, conseguir se comunicar de forma aonde vocês se entendam, onde vocês cheguem num consenso, porque essa história de ficar nessa intensidade toda, nesse 800 aqui, faz com que vocês não cheguem no meio termo, no que é bom para os dois, isso fica causando entraves na relação, só que vocês não conseguem se largar, porque vocês têm muita intensidade de desejo, tem um vínculo entre vocês que provoca uma situação, né, de saudade, uma coisa muito louca aqui, né? Um desfecho. Ó, é conflito, é discussão, é briga, mas um não larga o outro. Vocês podem ficar nessas situações de idas e vindas, né? Já não é a primeira vez. Então, aqui, o desfecho da situação é: vocês vão ainda ter umas discussões aí, tá? Tem discussões, tem teimosia, né? Lá no começo apareceu um rei de paus, pode ser você. O rei de paus, ele é teimoso, tá? Uma pessoa que é difícil de pedir desculpas, difícil de admitir que está errado, difícil de aceitar que as coisas sejam diferentes, às vezes, tá? Então, aqui eu vejo uma teimosia, muitos conflitos ainda, pode ter algumas discussões por causa de toda essa intensidade, porém, vocês ainda estão muito conectados, essa relação, ela já está estruturada dentro dos dois, e vai ter comunicação, vai ter novidades aí dentro dessa situação. Para os que querem e podem, né, para quem corre esse risco, digamos assim, pode vir notícias de gravidez, tá? Dentro desses próximos 30 dias. Então, aí, para quem quer, quem pode, para quem espera por isso, pode vir essa notícia. Se você não quer, então, aí, previna-se, tá bom? É isso, gente, é o que eu tenho para os escorpianos em relacionamento. Eu vou passar agora, então, a mensagem da espiritualidade para vocês, ok? Mensagem geral para os escorpianos em geral. Qual a mensagem, ó, mensalidade. Qual a mensagem dos escorpianos da espiritualidade? Qual a mensagem para a vida amorosa deles? Qual a mensagem? Acho tão engraçado que para todos os signos caiu 2 cartas, né? Ó, aqui tem 3. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Coragem é fazer o que precisa ser feito, não dê espaço para as dúvidas. Tudo que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa alma. Isso é levado em conta quando, no plano astral superior, junto aos amparadores espirituais, combinamos como será a nossa próxima vida. Bom, aqui nós temos o quê? Quando você está vibrando naquilo que você deseja e você caminha na direção do que você deseja, todo o universo vai conspirar a favor. Então, como que isso funciona dentro da vida amorosa? Vamos supor que eu estou solteiro. Eu quero um relacionamento. Então, eu vou me comportar e eu vou vibrar como alguém que quer um relacionamento. Adianta eu querer um relacionamento e estar de segunda a segunda na baladinha, beijando todo mundo, não selecionando as pessoas com quem eu estou me relacionando, não alinhando ali valores e tudo mais? Estou só na pegação? Qual a mensagem que eu estou passando para o universo? E se eu estou comprometido e eu quero que essa relação dê certo, mas aí eu estou tendo pensamentos egoístas na hora de tomar atitudes, na hora de fazer escolhas, eu penso só em mim, eu escolho por mim, eu não penso no meu parceiro, eu não converso com o meu parceiro para saber o que é melhor para os dois. Será que as minhas atitudes são coerentes com aquilo que eu desejo? É nisso que vocês precisam pensar dentro da relação de vocês, tá? E outra coisa, aqui na segunda mensagem, nem toda mudança é confortável de fazer, certo? Então, às vezes eu preciso trazer mudanças para uma relação e que não vai ser tão legal para mim, tão confortável, tão gostosinho. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que me desempenhar,
mas eu vou ter que fazer, de repente, ceder a fazer coisas que é melhor, né, dentro da relação, mas que não é o que eu gostaria. Então, a gente tem que ter coragem para fazer o que tem que ser feito. E não só aquilo que eu quero, só aquilo que eu desejo. Vida a dois é isso. É uma série de concessões, é ceder o tempo todo e fazer o que é melhor para o casal, ao invés de fazer só o que é melhor para mim. Lógico que a gente tem que preservar nossa individualidade, lógico que a gente tem que ter amor próprio, mas a gente tem que ter isso dentro de um limite aonde o que é saudável para a relação. Então, eu preservo a minha individualidade para que eu tenha também algo bom a oferecer para o outro, dentro da minha essência, dentro de quem eu sou. Eu estou saudável, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do corpo, estou cuidando da minha alimentação, estou me desenvolvendo profissionalmente. E na hora de planejar o meu futuro, eu estou fazendo esse plano junto com o outro. Eu estou priorizando nós dois, não só a mim, tá? E aqui fala muito, né? Tá falando também de passado, então o mais comum de acontecer, e eu como terapeuta vejo isso o tempo inteiro, embora eu não seja especialista em relacionamentos, mas eu trato de tudo em maneira geral, e aí acabo pegando muitas questões de relacionamentos também. As pessoas, elas tendem a carregar muitas coisas do passado, dos relacionamentos passados, para uma nova relação. Fica os traumas, fica padrão de comportamento, você vê uma atitude da pessoa, você fala, eu já sei, eu já vivi isso, a outra pessoa fez assim, assim, essa, começou assim, ó, e aí, ó, ficou daquele jeito, então eu já sei, aí você começa a ser reativo dentro da relação com a atitude de alguém, ao invés de conversar, ao invés de alinhar os pensamentos, ajustar ali os valores, você começa a ficar reativo, você começa a achar que tudo que você está vivendo agora, em partes, você pode sim carregar, né, mesmo os mesmos padrões para uma relação nova, porque você não se tratou, tá? Em partes, sim. Pode vir uma nova pessoa fazendo as mesmas coisas que a outra do seu passado. E aí, você precisa identificar em você um padrão de pessoas que você está atraindo para a tua vida e é você que precisa de tratamento, tá? Porque é você que está trazendo isso para a tua vida. E se você está numa nova relação, que a pessoa é completamente diferente da outra, mas você está vivendo de novo uma mesma situação, então pode ser que você que esteja carregando um padrão de comportamento de ser reativo, de já ir titulando, né, rotulando a pessoa que ela vai fazer sem ela nem ter feito. E tem coisas também que a gente carrega de outras existências, que a gente está vivendo ali numa relação para ter os nossos aprendizados, né? São os famosos acordos espirituais de evolução e de expansão que a gente faz com outra pessoa para que a gente se encontre, passe por uma determinada situação, evolua, aprenda com isso. Então, você precisa enxergar a coisa um pouco mais além, né? Ver esse teu passado. Será que eu me curei mesmo do meu passado? Será que essa situação que eu estou vivendo hoje não está com cara de que tem um aprendizado, principalmente essas relações ioiô, de vai e volta, nossa, é muito intenso, a gente não se larga, mas a gente não consegue se entender. Isso tem muito cheiro de kármico, tem muito cheiro de contrato de alma. Então, vai buscar ajuda, vai buscar uma terapia para que você não fique arrastando as situações do teu passado para dentro de uma relação hoje, ou para que você não fique perdido dentro de uma situação kármica e aí não aprenda o que tem que aprender e depois vai aparecer outra pessoa para te trazer a mesma lição de novo, aí você fica, né, pensando, eu não tenho sorte no amor, eu tenho o dedo podre, eu só vem gente estragada para minha vida. Mas não é que só vem gente estragada, você não mudou o teu padrão. Então você atrai o mesmo tipo de pessoa. Então quem tem que buscar ajuda é você, tá certo? Então esse foi o conselho para os escorpianos na vida amorosa, conselho da espiritualidade. Por favor, deixa seu like. Eu te agradeço muito, ajuda o canal a crescer e a gente se vê então numa próxima leitura.